Está no ar o ChapaCast, o podcast que te deixa inteirado de todos os bastidores da marcenaria. Eu sou Paulo Henrique Oliveira e hoje você vai saber tudo o que você precisa para prosperar com a sua marcenaria, porque eu tenho o prazer de estar com ele, Ricardo Amos, CEO da Somamos Consultoria e Assessoria Empresarial. Fica ligado porque hoje vai ser maravilhoso. Ricardo, que bom estar aqui com você. Que alegria, primeiramente agradecer a você, Paulo, pelo convite, saber do carinho que eu tenho por vocês e para mim é uma honra poder participar, estou acompanhando e eu tenho bastante novidades para compartilhar com a galera hoje. Que bom, e a Somamos é um parceiro de longa data da Chapa Forte, tem trago grandes ganhos para que a gente pudesse justamente se enquadrar dentro daquilo que precisa e prosperar de forma mais rápida, porque uma assessoria busca auxiliar naquilo que a gente não está enxergando. Mas para a gente começar, Ricardo, me desmitifica uma coisa. Qual que é a diferença entre consultoria e assessoria? Bom, vamos lá. Eu acho que é uma dúvida de muitos, né? A consultoria, de fato, faz um diagnóstico, traça um plano e mostra o caminho que se deve seguir. Já a assessoria, ele pega na mão, faz acontecer juntamente com o empresário, né? Então, o legal da nossa companhia é que, de fato, ela consegue ser uma consultoria para mostrar o caminho, mas também uma assessoria que anda junto, fazendo aí os processos acontecerem, né? Isso é maravilhoso e eu trago como um case a Chapa Forte. Chapa Forte, logo após a pandemia, passou por maus bocados. Você sabe muito bem disso, você é um dos nossos grandes amigos que apostou na ideia da Chapa Forte e falou, essa empresa tem tudo para dar certo, mas precisa melhorar. E por mais que a gente batalhasse, a gente não conseguia enxergar onde a gente precisava. E aí foi quando a Somamos somou força com a Chapa Forte e conseguiu nos mostrar, primeiro, o que a gente precisava melhorar, que era muita coisa, né, Ricardo? De fato, muita coisa aconteceu nesse tempo, né? A pandemia, ela realmente, enquanto uns estavam chorando, outros estavam vendendo lance, né? Então depende muito como o empresário vê uma dificuldade. Muitos vê uma oportunidade e foi o momento, de fato, que as empresas precisou olhar para dentro e ver o que precisava melhorar. E, de repente, o profissional de marcenaria, um profissional em geral, ele é bom naquilo que faz, ele é técnico, mas uma empresa não pode sobreviver só da técnica, só da habilidade em se fazer. Ela precisa se construir processos, ela precisa, de fato, olhar para dentro de si, melhorar os seus processos para poder chegar em resultados. E foi isso que a Chapa Forte fez lá atrás, apostou, né, e confiou na gente, que tem uma carreira construída no mundo empresarial e uniu aí com conhecimento técnico e habilidade que a Chapa Forte tem, e aí fez esse casamento perfeito e com certeza estamos colhendo frutos até hoje. Isso mesmo. E você que é marceneiro, fica ligado. Por quê? Não é porque você já é um bom profissional que você não tem o que crescer. Há sempre possibilidade de você melhorar, há sempre possibilidade de ter alguém que sabe fazer algo que você não faz e te assessorar para você evoluir. E é isso que a Somamos faz, né? Exatamente, a gente complementa aquilo que o marceneiro e aquele empresário falta, digamos. O marceneiro é sempre uma pessoa talentosa e de fato consegue fazer coisas que poucos conseguem fazer, mas nenhum deles foi instruído a ser empresário, a realmente saber o que é necessário para se construir. Hoje, qualquer decisão que se tome sem ter dados confiáveis é achismo, né? Então a gente ajuda de fato a levantar números, criar processos para se atingir resultados, né? Então é um complemento, né? E o empresário que consegue entender isso realmente prospera. E você, desde que começou a trabalhar com a Chapa Forte, começou a se especializar justamente no mundo da marcenaria, nas madeireiras, e tem entendido que o nosso ramo é muito vasto, ele é complexo, mas o empresário sempre tem algo em comum. E o que hoje a Somamos já enxerga que o marceneiro pequeno, que talvez começou com uma MEI, que começou ali até na informalidade, mas hoje quer se tornar formal, precisa atentar para crescer e prosperar? Com certeza, os erros, eles às vezes são comuns entre as empresas, independente do seu segmento. Mas o segmento da madeira, o segmento do marceneiro, ele é um pouco peculiar, né? Porque ele começa pequenininho ali no quintal de casa
e começa, não, vou só pegar uma maquininha de corte, daqui a pouco ele quer pegar uma outra máquina de corte, porque de fato é um segmento muito abrangente. Muita gente hoje utiliza a madeira de fato. E essa tecnologia tem aumentado bastante, né? Antigamente, se fazia móveis aí era 60, 80, 90 dias de acontecia. E hoje a gente consegue diminuir muito esse tempo. Então, é um ramo que cresce. E nós fazemos exatamente isso. Muita gente fala, poxa, mas você só atende empresas grandes? Eu falo, não, a gente começa desde pequeno. Eu quero abrir um CNPJ. A gente auxilia você a abrir um CNPJ. E não, agora eu não tenho quem faça o financeiro. A gente tem a solução, a gente tem a ferramenta. Então a gente vem construindo as necessidades do empresário, né, e do marceneiro para que ele possa prosperar. Então a gente tem aprendido bastante com o segmento. É um segmento maravilhoso de trabalhar e tem aberto muitas portas também com esse segmento, né? A gente sendo especialista nesse segmento, tem navegado bastante e tem aberto bastante portas para nós. Não, e eu falo assim, principalmente com essa questão de assessoria, porque eu digo que quando a Somamos chegou, a gente achava que a gente era grande, né? A gente tinha 5 pessoas na operação. 5 pessoas. Sendo eu, seu Paulo, Dona Cláudia e mais 2 colaboradores. E a gente falava assim, gente, a gente não sabe para onde mais crescer. É uma empresa grande, né? E, na verdade, a gente percebia que quando a gente percebeu quem nós éramos, a gente percebeu que a gente não era nada. E justamente mostrando que faltava processo, faltava conhecimento, faltava competência. E justamente através de abrir a visão, né? Exato. A Somamos, ela vem agregando, e isso eu digo que serve para qualquer empresa. Às vezes a pessoa fala assim, só trabalho eu e minha esposa, ou eu e meu filho, e tá bom entre aspas. Em que você mais pode melhorar? Porque como a Chapa Forte vem aprendendo, da mesma forma que ela se coloca à disposição do marceneiro para terceirizar aquilo que ele precisa, como corte, a fitagem, a usinagem, entregando já o material já pronto, embalado para o cliente, tem coisas que você não precisa fazer. Você pode buscar uma assessoria e falar assim, olha, eu estou com dificuldade na emissão de notas, estou com dificuldade nisso aqui, e justamente melhorar nisso, né? De fato, porque os erros eles se repetem, né? Então, por exemplo, você não tem uma precificação adequada, por exemplo. Então você acha que está ganhando dinheiro e de fato você só está simplesmente pagando as contas. Então há uma diferença entre faturamento e lucro. Nós vemos exatamente para isso, para abrir um pouco a mente, mostrar alguns números, para que dê consistência naquele negócio. Vamos aí, você marceneiro vai aprender agora. Qual que é a diferença entre faturamento e lucro? Vamos lá. Então, a coisa mais importante hoje, a gente conversando com empresários, eles sempre dizem, eu faturo 100 mil, eu faturo 1 milhão, eu tenho 300 funcionários, hoje o meu galpão tem 50 mil metros quadrados. Para nós, nada disso vale. A pergunta é, quanto sobra? Depois que você fatura, você precisa pagar os impostos, pagar o seu custo, pagar suas despesas, fazer seus investimentos, e aí a gente pergunta, quanto sobrou? É aí que nós fazemos o empresário pensar um pouco, de falar, não vende esse material, porque esse material não te dá rentabilidade. Ele pode te dar um faturamento, mas ele não te traz lucro. Então, nós fazemos o empresário abrir essa mente e realmente atacar naquilo que dá negócio. Nenhuma empresa hoje, nasceu para dar prejuízo, né? Então, nós estamos aqui falando de negócios e precisa ser lucrativo. Qualquer empresa que se abre hoje no Brasil. Então o marceneiro precisa muitas vezes fazer aquela continha de pão para achar o lucro. Eu vendi uma cozinha por 10 mil. Quanto que é de mão de obra, quanto que é de matéria-prima, quanto que é os meus gastos de locação, quanto que eu vou gastar para produzir isso, tirou tudo, aí falou assim, sobrou quanto? R$1.000, esses R$1.000 é o seu lucro. Essa é a diferença. Certo, Ricardo? Então os erros eles se repetem, porque não se faz uma conta para o projeto. Hoje você não sabe se aquele projeto te trouxe rentabilidade ou não, e já se começa um outro projeto, e aí quando você vê, você está mergulhado em dívidas, né? Então nós vemos exatamente com isso, e isso aconteceu muito com a Chapa Forte, deixar os empresários, os donos, cuidar do negócio, e deixar essa parte burocrática com quem realmente entende. Então a gente vem para complementar, e quando isso é aceitável pelo empresário, sucesso é garantido, porque a gente está cuidando dessa parte burocrática, Receita Federal, Prefeitura, demonstrativos, rentabilidade, cuidando de tudo isso, enquanto vocês estão focados aí na venda, no projeto, na entrega, e aí
isso dá muito certo. Isso então, é bem interessante. O marceneiro tem uma tríade da perfeição. Ele vai lá, vende, encontra o cliente, dá assistência, presta o serviço de montagem, de tudo aquilo que o cliente precisa para um móvel, terceiriza com a chapa forte, cortando, fitando, usinando e já busca somamos para emissão da nota, para controle financeiro, tudo que precisa. Então, marceneiro, chapa forte e somamos é a tríade da perfeição. Perfeição. E aí, com certeza, a gente garante o resultado, né? É isso aí. Maravilhoso. Mas eu fiquei sabendo recentemente que você agora assumiu a diretoria do Instituto de Desenvolvimento de Empresas e Empresários do Brasil. É uma filial nova aqui em Barueri. Nós fomos convidados pelo nosso presidente Robson Cristiano e nos colocou aí na diretoria desse instituto, e eu quero, nesse nosso mandato, de fato desenvolver e fazer aquilo que eu venho fazendo nas empresas e abrir para muitos empresários a terem um pouco desse conhecimento, um pouco dessa habilidade, tudo aquilo que nós na vida acadêmica viemos construindo até agora e poder compartilhar, né? Não é sobre só trabalho, só remuneração, mas também sobre o propósito, né? Eu tenho um propósito de vida e eu gosto de compartilhar, ensinar e poder ajudar os empresários a chegar nos seus resultados. E qual que é a missão desse instituto, Ricardo? De fato, é desenvolver empresas e empresários, é levar esse conhecimento técnico de uma forma mais simples, mas para que eles possam ter, né? Hoje, infelizmente, a nossa educação no Brasil não se tem uma matéria de finanças, né? Que você vem lá desde o colégio, você vem aprendendo sobre finanças, como lidar com o dinheiro, e muitos empresários acabam se iludindo com o faturamento. Não, eu fechei um pedido, 15 mil, e já tem os 15 mil na mão, mas se esquece que aqueles 15 tem várias coisas para ser paga para depois sobrar o lucro. Então o Instituto ele vem exatamente para trazer esse desenvolvimento. Então a gente vai promover palestras, encontros, network, para colocar aí os empresários se conectando, aprendendo, se atualizando. A reforma tributária está chegando, então vai ser um desafio grande. Eu estou muito feliz aí com essa conquista, né? Maravilhoso. E ele é exclusivo para Barueri? Não, ele tem em todo o Brasil. É que agora está se acendendo, né? Criando algumas. Em Barueri vai ser a primeira, né? Vai ser uma das filiais aqui. Então a gente está criando aqui em Barueri, mas é um instituto nacional. Ele tem em todo o Brasil. Então você que já é da nossa região, Barueri, Santana de Parnaíba, Cajamar, quer aprender mais sobre o seu próprio negócio, sobre como ter uma marcenaria de sucesso, vocês podem auxiliar. Com certeza, né? Temos ferramentas, profissionais, processos bem desenhados para ajudar aí o empresário marceneiro a prosperar. E você trouxe um ponto muito interessante, cara, que a reforma tributária está aí e é uma incerteza. Sim, apesar de já estar dizendo que a partir de 2026 já está em vigor, parece que nada está certo. Como é que a gente não cai nessa pegadinha? Se tem muitas mudanças a serem feitas, tem um calendário que vai se implantar aí nos próximos anos. A única coisa concreta e certa para o próximo ano é o modelo da nota fiscal. O modelo da nota fiscal ele já vai ser alterado, né? Então, o nosso sistema, por exemplo, já está totalmente preparado, né? Já fizemos vários testes e está preparado para a reforma tributária. Tem muita coisa para acontecer, e isso vai dar um choque de realidade para os empresários que não queiram se profissionalizar. Não vai ter chance, essa é a verdade. Então não é assustando, mas assim, vai ter que se profissionalizar, vai ter que se adaptar, né? Porque o crédito de impostos vai ser para quem tem a empresa aberta, para quem está no regime tributário, para quem de fato emite nota. Então alguns clientes vão falar assim: você emite nota? Sim. Então eu fecho com você. Você não emite nota? Então eu não vou tomar crédito sobre aquele valor. Então a gente sente que algumas coisas vão mudar, a forma de nós trabalharmos vai ser diferente, mas vai ser para todos, né? Então não vai ser ninguém privilegiado, todos vão estar dentro do mesmo sistema tributário. Vai se mudar muita coisa, está se falando muita coisa, mas nada concreto ainda. Nada então, efetivo. A melhor forma de você hoje
não cair nessa pegadinha é justamente buscar uma assessoria para uma somão. Exatamente. E onde um dia a dia vai, olha, isso aqui mudou, isso aqui precisa. E assim que tiver, né, a gente pode fazer algum programa, a gente pode desenvolver algo assim para os seus parceiros também, a gente trazer alguns esclarecimentos de como vai ficar, vai simplificar bastante a forma tributária, vai se ficar mais claro, vai se assimilar com os Estados Unidos também, de ter aquele imposto quase único, né? Na verdade são quase 3 ou 4 impostos, mas ele vai ser de uma forma simplificada, que no momento da compra já é pago o imposto. Já é descontado ali, você não vai fazer isso depois. Mas com o tempo, as coisas clareando, a gente vem trazendo novidades para vocês também. E esse é o intuito do ChapaCast, desmistificar para você tudo aquilo que para você parece tão longe, mas está aqui pertinho. É o seu dia a dia, é o seu ganha-pão. E é por isso que a Chapa Forte tem trago parceiros como a Somamos para mostrar para você que é possível e você tem de jeito para melhorar as coisas. Com certeza. Rick, nesses anos que você tem auxiliado a Chapa Forte, já são alguns bons anos, a Chapa Forte tem vivido essa transição de sair de uma microempresa, porque realmente era uma microempresa, e hoje ela já tem se transformado em referência dentro do ramo da marcenaria. Para aquele empresário que está começando, que acabou talvez de abrir um CNPJ, um MEI, alguma coisa, o que ele precisa se atentar para ele não tropeçar no meio do caminho? O maior conselho que eu posso dar para quem está iniciando é entender a diferença da pessoa física e da pessoa jurídica. Isso é primordial para todos os empresários. A pessoa física é você, o João. O João é a pessoa física. E o JM Marcenaria, ele é a pessoa jurídica. Então você precisa dividir o que é um gasto da empresa e o que é um gasto pessoal. O dinheiro que a empresa faturou, o que ela vendeu para os seus clientes é da empresa. Então, a primeira coisa que eles precisam fazer é, de fato, separar as operações e definir mensalmente, dentro daquilo, um salário para você. Então, você só vai retirar da empresa o valor do seu salário. Então, essa é a primordial, é a primeira coisa que precisa ser feita. Então, o empresário tem que se pagar? Exatamente. Ele precisa, em algum momento, ser funcionário da empresa dele, né? Então, isso tem que deixar muito claro, porque quando começa a se faltar dinheiro na empresa, a primeira coisa que o empresário diz é: a empresa está indo mal, a empresa não está indo bem. E de repente o problema não é a empresa, se é que me entende. Então você precisa ter isso muito bem separado, as finanças da empresa com as finanças pessoais. Porque às vezes a pessoa fala assim: poxa, eu não tiro nada da empresa, mas ele esquece que ele paga a conta de água, a conta de luz, tudo lá dentro. Tudo dentro da empresa, e às vezes ele não pega o salário para pagar, mas aquele dinheiro ele está retirando. E de repente tudo aquilo que foi retirado, o que a empresa, no momento que a empresa está hoje, não é o suficiente, né, para que ele possa ter retirado. Então vai faltar dinheiro da empresa. Então a primeira coisa é que quando nós entramos é colocar na cabeça do empresário a conta da pessoa física, a conta da pessoa jurídica. Inclusive ontem mesmo eu precisava pagar meu cartão de crédito. Estava vencendo, mas eu já estava meio sem recurso. Então eu precisei fazer uma antecipação do meu salário, né, da conta da empresa, trazer para a minha conta para realmente ficar separado. Então esse exercício precisa acontecer. Pagar contas pessoais na conta da empresa é um dos maiores erros. E às vezes quando a pessoa paga as contas pessoais dentro das contas da empresa, ela não vê que a empresa está gerando lucro para ela. Exatamente. E aí dá uma percepção que a empresa está ruim. Na verdade, não é a empresa que está ruim, é que a sua capacidade financeira está acima do que aquilo que a empresa pode te proporcionar naquele momento. Nós já pegamos vários casos que o empresário tinha essa percepção, e quando a gente entra com um sistema, com controles financeiros, com um controle semanal de caixa, a gente consegue provar que a empresa está indo bem, não tão quanto ele precisa retirar, né? Então aí é um trabalho que precisa fazer na empresa para que ela possa crescer e dar mais rentabilidade para ele, mas é que ele precisa fazer esse equilíbrio, e a primeira coisa é separar. Isso é a primeira coisa que a gente fala. E é por isso que eu digo: foque naquilo que você é bom.
se você é bom em projetar, se você é bom em trazer o seu cliente, foque naquilo que faz sentido para você e busque assessoria para aquilo que te falta. A Chapa Forte está aqui para contar, para te auxiliar. E por isso que o ChapaCast vem desmistificando esses percalços que você pode ter e trago parceiros como a Somamos para justamente você entender que você pode prosperar e rápido com o parceiro certo, não é isso? Perfeito, exatamente isso. A gente está aqui para auxiliar, ajudar, mostrar o caminho. Claro, tem alguns que de fato não conseguem absorver aquilo que a gente quer mostrar. E a gente não entra para ser concorrente ou ser o dono da razão, mas é para abrir um pouco mais a mente. A gente até fala que as mãos constroem imóveis, mas é a mente que constrói empresas. Então a gente vem para realmente somar com o marceneiro. E isso só vem com a experiência. Quanto tempo de mercado já, Ricardo? Olha, eu iniciei trabalhando desde os 16 anos, né? Já passei por office boy, já fui panfleteiro. Hoje nem tem essa profissão, que é você pegar aqueles folders, né, e sair entregando panfleto na rua. Então, e depois eu fui fazer faculdade, entrei na área contábil, área financeira, fui crescendo, fui coordenador, supervisor, gerente, controller, diretor, e chegou um momento que eu não via mais propósito. Eu era diretor de uma empresa e não tinha mais para onde crescer. E eu queria fazer algo diferente. Foi aí que eu empacotei todo esse conhecimento, faculdade, pós-graduação, MBA, cursos, especialização. Empacotei tudo isso e falei, eu vou criar algo para os pequenos e médios empresários melhorar os seus negócios. Porque se empresas grandes que eu trabalhei em 4 multinacionais, se tornou grande, ela não começou grande. Toda empresa começou pequena. Então, pegamos toda essa bagagem e montamos. Então, em 2018, eu me encorajei, saí para o mercado, saí de uma posição muito boa financeiramente e arrisquei. Fui empreender e, graças a Deus, já estamos aí há 7 anos, completando 8 anos esse ano. Uau. Que nós estamos com a consultoria e passamos por dificuldades na pandemia, porque aquilo que era essencial foi se fazendo e muito trabalho foi sendo interrompido, mas a gente se reinventou. Hoje eu represento um sistema também e já trouxe uma outra área que eu terceirizo toda a rotina financeira de pequenas empresas. Então a gente foi se especializando, criando outras áreas e, graças a Deus, hoje a gente está bem instalado aqui em Barueri. Nosso escritório hoje é bonito, hoje é um lugar aconchegante que as pessoas gostam de trabalhar e isso é muito gratificante para nós. Muito trabalho, né? Muito trabalho, transparência, honestidade. Com certeza a gente, com esses cases de sucesso, tem nos levado a lugares. E não para por aqui, né? Tem bastante novidades para o ano que vem. Maravilhoso. E para nós encerrarmos esse bate-papo tão bom... Mas já acabou? Se você pudesse deixar hoje uma mensagem para nosso companheiro, nosso amigo marceneiro, projetista, arquiteto que nos acompanha, qual seria a mensagem da consultoria Somamos? A fase que você está passando por hoje. Eu não sei qual é o momento que você está passando. De transição, de recomeço, um momento difícil. Eu quero te falar que essa fase, ela não é o seu destino final. Então, que essa fase, esse problema possa te trazer oportunidades. Então, é nesse momento que você consegue olhar para dentro e ver aonde você precisa melhorar. Então, nós estamos aqui, da mesma forma que auxiliamos a Chapa Forte, a gente pode auxiliar você a olhar para dentro de você, olhar os seus erros, melhorar os seus processos para que você possa atingir os seus resultados. Não desista daquilo que você tem dentro do seu coração. Então, olhe para dentro de si e veja o que você precisa melhorar. É isso. E conte com a sua mão. Conte conosco. É isso aí. Muito obrigado pelo seu tempo, por você estar buscando conhecimento, buscando essas parcerias do ChapaCast, da Chapa Forte e da Somamos Consultoria. Quer saber mais informações? Onde que encontra informações da Somamos? Nós temos o nosso site www.somamosconsult.com.br, no Instagram também, Somamos Consult, e nós te aguardamos para tomar um café no nosso escritório. É isso aí. Você é sempre bem-vindo
e pode contar conosco toda semana aqui em mais um Chapa